Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é sobre movimentos da Terra no espaço. Veja bem, eu considero essa aula uma aula que dá um embasamento para você entender outras 3 aulas dadas anteriormente. A aula, por exemplo, dos fusos horários, né? Que é uma aula que você vai entender melhor associando aos movimentos da Terra no espaço, especificamente o movimento de rotação na Terra. A gente vai também entender através do deslocamento aparente do Sol, que aparentemente ele nasce no leste e se põe no oeste, que na verdade isso é proporcionado pelo movimento de rotação da Terra, e a gente consegue associar 2 aulas a esse respeito. A aula da localização terrestre e principalmente orientação, né? Posicionamento e orientação. Se você vai para o norte, sul, leste, oeste, de acordo com a referência ou dos astros, né, que nascem no leste e se põem no oeste, astros celestiais, ou dos 2 instrumentos, o instrumento GPS e o instrumento bússola. Mas vamos lá, essas aulas já foram dadas, você acompanha elas, se você ainda não as assistiu, assiste-as. Então veja só, movimentos da Terra no espaço, fazendo um breve apanhado como tudo começou. Existe uma teoria chamada teoria do Big Bang, né? A chamada grande explosão, que teria originado o universo. Esse é o consenso científico mais aceito, onde foram criadas galáxias, sistemas, estrelas, planetas, satélites e tudo aquilo que a gente tem de conhecimento científico existindo no grande universo, que ele está em plena expansão. Essa teoria, ela teve a sua origem a partir do momento de observações, a partir da constatação do afastamento entre as estrelas, né? Com isso, deu-se a grande descoberta de que, se as estrelas estão se afastando umas das outras, há uma expansão do universo. O cientista que teve essa sacada foi o Edwin Hubble. Por isso, a homenagem do telescópio Hubble a esse cientista notável. Então vamos ao que interessa exatamente na aula de hoje sobre a questão dos 2 movimentos terrestres. O primeiro movimento que a gente vai estudar é o movimento de rotação, que é o giro ao redor do próprio eixo terrestre. Veja bem, este giro ele vai durar 24 horas, né? E ele vai ter, vai originar, vai ter influência direta no aparecimento dos dias e das noites. Há também uma influência direta em cima dos fusos horários, onde o deslocamento dos raios solares através do giro do planeta Terra ao redor do próprio eixo, né, no qual eu já expliquei sobre a questão do movimento aparente do Sol. Aparentemente o Sol estaria nascendo no leste, né, e se pondo no oeste pelo seu próprio deslocamento, mas não, é o planeta Terra quem está girando. E aí a criação a origem dos fusos horários, tá ok? De acordo com o deslocamento da luz solar, você vai tendo o progresso dos raios solares. O outro movimento terrestre é o da translação, no qual há o giro ao redor do Sol, o planeta Terra girando ao redor do Sol. Esse giro dura
365 dias mais 6 horas. Opa, essas 6 horas acrescidas a cada ano, totalizando 6 vezes 4 anos, 6 vezes 4, 24, ou a cada 24 horas, você terá o acréscimo do dia 29 de fevereiro, transformando este ano no chamado ano bissexto. E aí você tem exatamente aquelas 24 horas acrescidas, elas são, vamos dizer assim, descarregadas no dia 29 de fevereiro, e assim começa a contar tudo de novo, para daqui a 4 anos de novo, a gente ter novamente um outro ano bissexto. Este movimento ao redor do Sol proporciona as estações do ano, né? A Terra, de forma bem simplória, bem simples para se explicar isso. A Terra, em um certo momento, ela vai estar no seu hemisfério específico, porque a Terra, na verdade, tem uma inclinação. Então, através desta inclinação, num certo momento, o hemisfério X pode ser o norte ou o sul. Vamos falar exemplificando. Se o hemisfério norte, num determinado momento, um hemisfério vai estar mais próximo, os raios solares vão estar mais incisivos em cima deste hemisfério, então neste hemisfério será verão, e imediatamente no hemisfério oposto, que seria o sul, nós vamos ter o inverno, e vice-versa. A partir do momento que a Terra faz um movimento de novo de afastamento do hemisfério norte e aproximação do hemisfério sul através do seu eixo inclinado da Terra, explicando um pouquinho melhor na questão do posicionamento do Sol, mão aberta, emite luz. Terra, planeta, mão fechada, recebe luz. Falando rapidamente neste esquema aqui simples sobre rotação. Rotação, a Terra gira ao redor do próprio eixo, a Terra não está saindo do lugar, muito menos o Sol em relação à Terra, né? É só a Terra quem está girando ao redor do próprio eixo, modificando os raios solares, incidindo de momentos diferentes os raios solares, dando origem aos dias e noites e aos fusos horários. Agora, nesse momento aqui, a gente está falando do movimento de translação. A Terra, ela tem o seu eixo inclinado, então neste momento aqui você vai ter a maior a questão mais incisiva, a maior incidência dos raios solares no hemisfério sul. E aí lá no hemisfério norte você vai ter menor incidência. No hemisfério norte, nesse momento, você vai ter o inverno. E aqui maior incidência dos raios solares no hemisfério sul, você vai ter o verão. Claro que a Terra vai fazer o seu giro ao redor do Sol, né? Um movimento chamado de translação, e neste momento você vai ter a maior incidência dos raios solares no hemisfério norte, enquanto que aqui o hemisfério sul passará a ter menor incidência dos raios solares, tendo então aqui o hemisfério sul o inverno e o hemisfério norte, nesse momento, o verão. E aí, isso vai se repetindo na medida em que o planeta vai girando com a sua inclinação de eixo ao redor do Sol. Este movimento dura 365 dias e 6 horas, conforme eu já expliquei, e origina assim as estações do ano, né? Bom, aqui, ó, só para dar mais ênfase no que já foi falado até em outras aulas, o movimento aparente do Sol, né? No caso, o Sol está parado em relação à Terra, é a Terra quem está girando e dando a impressão de que está em movimento. O Sol não está em movimento em relação à Terra. Aparentemente, o Sol nasce no leste e se põe
no oeste. Agora nós estaremos na próxima aula falando sobre a questão das zonas climáticas e das perpendicularidades dos raios solares sobre os trópicos, dando a origem dos solstícios de inverno e de verão, e a perpendicularidade sobre o Equador, dando origem ao equinócio que acontece no outono e na primavera. Então, próxima aula, zonas climáticas e perpendicularidades dos raios solares na Terra. Ok, pessoal, até a próxima aula.